E agora eu te chamo para esse papo que também é de responsabilidade, sinal de alerta. A gente vai falar de educação dos nossos filhos. Difícil nos dias de hoje, né? Um assunto importante, um assunto sério e que eu acho que quando a gente traz as especialidades, cada um da sua área, né? E tem esse envolvimento e um olhar muito importante, a gente consegue sim melhorar o que a gente está fazendo na nossa casa e, claro, nas instituições escolares. Então hoje a gente convidou Tatiana Serra, psicóloga, bem-vinda. E Mariana Ruski, que é pedagoga, bem-vinda também. Prazer recebê-las. Meninas, vamos lá. Vamos do início, se é que tem um início essa história, não é verdade? Exato. Porque a gente está vivendo um momento complicado na questão de imediatismo, na questão que os pais querem que os filhos sejam felizes a qualquer custo e todos os dias. E num problema que eu acho gravíssimo, que a gente não permite que os filhos tenham frustrações. Então eu vou colocar esse o início da nossa conversa. Vamos lá. Podemos começar, Tati, por favor. Não tem uma vida sem frustração, né? Pois é. Então, até quando a gente vai escolher uma coisa que a gente quer, exige abdicar de algo, né? Então, até no processo de escolher algo que eu quero muito, também vai me trazer um quê de frustração, porque eu estou deixando algo, não dá para eu ter tudo. Né? Então, uma vida sem frustração, ela não existe, né? Acho que é a primeira coisa que a gente tem que jogar assim por terra, porque não tem como eu ser feliz o tempo inteiro, né? E acho que isso é muito importante trazer aqui para as famílias, né? Porque na escola isso também vai acontecer, não é? A importância da gente estar no mundo real, né? Onde as frustrações acontecem. E como é que a gente cria essa resiliência, né? Essa palavra que está aparecendo aí. Gente, é superando esses momentos por nós. Então, nessa ânsia de proteger os filhos, nessa ânsia de facilitar a vida deles, às vezes por carinho, às vezes por comodismo, a gente tira deles a oportunidade de vivenciar essa experiência e criar essa resiliência. Não tem outro caminho, gente. Não tem como você formar um cérebro, uma musculatura cerebral que não seja atravessando os momentos difíceis e percebendo que você é capaz de fazer isso. Né? Então, o nosso papel é guiar, mas não é resolver os problemas. Não é resolver os problemas. E quando a gente fala até da questão das escolas, a gente, enfim, como pais que somos, eu também sou mãe, eu acho que a gente tem que entender alguns limites, né? Porque para isso acontecer que você está comentando, a gente precisa respeitar a instituição escola e os profissionais que lá trabalham. E a história da carteirada dos pais é algo muito sério, muito grave. Então eu queria falar um pouquinho sobre isso também, porque nessa ânsia, muitas vezes, de proteção, ou até de falar, não, duvido que o meu filho fez isso. E você não entender e aceitar que sim, o seu filho pode ter feito algo e que você precisa puni-lo, porque a escola tem um tipo de punição, os pais têm outro. Então eu queria entender esse limite, meninas. Vamos lá. Carol, de fato, hoje as escolas, às vezes, elas pisam um pouco em ovos na hora de conduzir situações, né? O grupo de WhatsApp dos pais é o grande terror dos profissionais da educação, né? Então, quando você é pai e mãe, é importante que você busque uma escola que os valores estejam alinhados. Perfeito. E a metodologia também. Porque isso já vai te dizer como é que a escola vai conduzir as coisas, inclusive em momentos de conflito, em momentos que esses limites precisarem ser comunicados. Né? Perfeito. E essa parceria precisa existir, porque senão um fica refém do outro e a escola não consegue trabalhar. Os pais precisam ter essa consciência que o papel da escola é muito expor, como eu disse aqui, a criança ao mundo real. Vai ser uma experiência fora de casa, fora dessa concha de proteção, onde teremos outras crianças, mas às vezes a gente nota assim, as famílias, por exemplo, uma criança que toma uma mordida. Gente, educação infantil, isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Não levem para o pessoal essa mordida. Mas você vê pais brigando uns com os outros porque o filho de 2 anos mordeu. 2 anos. Né? 2 anos. Que a escola e a família é um complemento, né? A família tem um papel importante no desenvolvimento da pessoa humana.
da pessoa, é o primeiro ciclo de relação, de afeto, e a escola é um complemento, porque a escola vai trazer a educação, a formação de conceitos, né? O ensino, né? O ensino, a experiência prática fora da vida. Então, uma mordida, como é que ele vai lidar com essa mordida? Voltar com a roupa suja. Outro dia eu vi um grupo, a mãe questionando, porque todo dia eu vi com a roupa muito suja. Que bom, porque está tendo muita experiência, Exato, né? verdade. Então, entender que é um complemento. E a escola tem um papel também na formação do ser humano e a família tem outro, que um não substitui o outro. Exato. É complementar. E depois vem a comunidade, o trabalho e várias outras coisas. Então, esse momento precisa ser entrelaçado. Como Sim. você falou, buscar valores, alinhar a expectativa, o que é esperado para aquela faixa etária, o que é esperado para aquela série, para a família entender como acompanhar, como cobrar, e a família também poder dizer o que espera da escola, o que espera do professor, sabe? Ter essa conversa franca. Franca, aberta. Né? Sim. Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a questão de punições. Uhum. Porque, gente, vamos falar a verdade aqui, né? É muito difícil punir filhos. Sim. A gente sabe o quanto é difícil, né? Sim. Voltamos ao início da conversa, da questão da proteção, querer que eles sejam felizes, etc. No entanto, como que a gente vai educar e criar bons adultos, né? Se eles não entenderem o limite das coisas, as regras, né? O que é regra. O que não pode mesmo. Sim. Então eu queria ouvir de vocês, do outro lado, tirando o coração da mãe, como a gente tem um olhar de punições que de fato são punições responsáveis, que são punições... eu diria assim, que vão trazer esse resultado eficiente, de ter esse ser humano, de ter depois um adulto, né, que vai ter responsabilidades. Carol, eu não gosto muito, nós em Montessori, em educação infantil, de usar a palavra punição. Ok. A palavra consequência é uma palavra mais eficiente dentro dessa linha que você trouxe. Entendi. Então a gente tem combinados, né? A gente tem, eu e você queremos trabalhar nessa mesma atividade, você começou primeiro, eu vou lá e eu tenho um comportamento ruim. Qual é a consequência natural disso? Perfeito. Permitir que você experimente. Às vezes eu vou ter que te tirar dali, você vai ter que lidar com a frustração, que agora é a vez dela, e você vai ter que esperar a vez dela. Ah, mas eu não quero, mas não sei o que. Eu vou te acolher, mas você vai ter que atravessar isso. E se você, por exemplo, vai lá e quebra alguma coisa, depois a gente vai ter que consertar. Entendi. Sujou, a gente limpa. Tá frio, não quero colocar o casaco, a gente sente o frio. Entendi. Entendeu? Entendi, perfeito. A consequência, é a maneira mais clara para esse cérebro entender o porquê das coisas. Então ele vai começar a fazer a atitude positiva, não porque eu tô com medo de você, mas porque eu entendi a função dela. Entendi. Então, primeiro aprendizado, sem punição. Consequência. Eu vou, inclusive, colocar uma tela aqui, que é exatamente isso que a gente está falando, quando a gente vai lidar com essa resistência, certo? Para as crianças que têm ali uma resistência a seguir regras. Então, vamos lá. Explicar os motivos, reforçar, então, o que é positivo, seja consistente e firme e faça os acordos, que foi o que você nos ensinou. Exato. Certo? E os acordos você tem que comunicar. Eu acho que uma dica aqui importante em relação a acordos e limites, tá? Tá. Porque às vezes a gente fala, se você não fizer isso, você vai ter que fazer aquilo. E daí a criança não faz. E daí você fica, mas você tem que fazer, e a criança não faz. Então, quando você for comunicar um limite, a criança ela não coloque da forma que ela tem que fazer. Quem faz é você. Vou te dar um exemplo para ficar claro. Carol, tem que desligar a televisão, vou te dar 5 minutos. E a Carol não quer, e a Carol não quer, e deu 5 minutos, e você não desliga. Eu vou até você e eu desligo. Entendi. Eu faço, e o limite está dado. Está dado. Ah, mas eu quero porque eu quero. Eu vou deixar você se acalmar, esse controle remoto agora some e deu o nosso tempo. Assim, a mesma coisa com o celular, com as telas. Exatamente. Certo? Isso. E ajudar a atravessar isso, acolher, porque vai haver um sentimento de frustração, de raiva. E não é tentar proteger esse sentimento, que às vezes os pais falam, mas você desligou a TV, mas eu vou te dar tal coisa, a gente pode fazer, brincar mais tempo.
Entendi. Não, se deu um limite, não precisa substituir aquela situação por outra, né? Tá. É estar junto. Eu entendo que você tá bravo, eu sei que você tá chateado, eu tô aqui com você, a gente vai ficar aqui juntos. Mostrar uma parceria. Exato. Mas deixar experimentar a Exatamente. sensação. Eu adorei que você trouxe isso. Carol, às vezes a gente traz até essa intervenção dos pais. Ai, meu filho só come assistindo TV. Ou a criança tá brava, nervosa e você dá a tela para ela se acalmar. Gente, ela precisa experimentar isso e resolver isso. É assim que eu construo autocontrole. É verdade. Eu vou entrar num outro tema e vou colocar aqui para vocês, porque eu acho que tem muitos pais aflitos também com essa situação do isolamento social das crianças, então, que muitas vezes querem ficar ali no videogame, nas telas, e não tem, né, essa parte tão importante dessa fase da vida, que é o contato com outras crianças. Então, vocês comentaram que a gente deve incentivar os encontros, ouvir com atenção e entender sobre temperamento. Vamos lá, meninas, pode falar, Tati, depois. Isso é muito importante, né? O isolamento social, às vezes, vem até dessa dificuldade de lidar com a frustração, porque eu estou numa relação com o outro e eu tenho que ceder. Né? Uma hora você fala, outra hora eu falo, outra eu pego um brinquedo, o outro pega outro, e a gente às vezes quer dividir o mesmo brinquedo, a gente experimenta isso. Então nossas emoções estão o tempo todo ali sendo testadas, né? E às vezes é mais fácil para a criança, para o adolescente, retrair ao invés de lidar com isso, né? Entendi. E ficar às vezes no online. E se esconde. Se esconde, porque às vezes eu estou frustrado ali numa tela, mas eu troco a tela. Então, eu não entrei em contato com a frustração, eu só mudei o contexto. Perfeito, né? Então, a gente precisa incentivar atividades ao ar livre, chamar os colegas para vir em casa visitar. Eu vejo muito isso. Gente, faz uma visita no final de semana, ou às vezes até durante a semana, uma horinha, brincam juntos. Às vezes precisa de mediação do adulto exatamente para lidar com a frustração. Olha, agora o seu amigo está bravo, não quer brincar com você. Emprestar o brinquedo, não é verdade? O lance da frustração, quando é muito pequeno, né? Do amiguinho pegar o brinquedo e falar, esse é meu, não. Calma, exato. Tá tudo bem. Vamos compartilhar e o brinquedo volta, né? Exatamente. E pode falar também sobre o isolamento, por favor. É importante trazer que esse início da vida, às vezes a gente não dá o valor que ele tem. Mas é logo nesses primeiros anos de vida que todo esse arcabouço de repertório, inclusive social, está se formando. Não é gente com 30 anos. Não é. Não nem a terapia, né, Tati? 30 anos são os reparos, né, gente? Para fazer os reparos. Com 40, 50, a gente vê o valor que isso tem e a gente já tem bastante repertório, né? Mas foi com 2 que a estrutura cerebral, as sinapses, as conexões entre os neurônios se estabeleceram, que vão te dar esse tipo de recurso de traquejo social, de autocontrole, de autoestima, de autoconfiança, até de comunicação. É muito cedo. Só que a criança, mais uma vez, ela não nasce com esses recursos. Ela precisa se expor a situações, entender os resultados das ações dela e corrigir o curso quando necessário. Perfeito. Quando tiver perguntinha, Glaucia, você já me canta, a gente já coloca perguntinhas das mamães que nos assistem, do @VocêBonitaTV. Desculpa. Escreveram lá, o não é uma forma de amor. Exatamente. Total, né? E em alguns momentos, talvez seja a maior forma de amor. Geralmente tá? A negligência, ela é extremamente venenosa. E a permissividade é uma forma de negligência muito séria. E que está cada vez pior. Porque é muito fácil dizer sim. Quero isso, porque se eu dizer não, vai ficar bravo, vai reagir, não sei o que, lá vou eu. Então é fácil, né? Mas aí você entra num ciclo que joga muito contra onde você realmente quer chegar. Sim. E eu vou aproveitar até citar uma frase do Léo Freiman, que é da mãe chata, né? Ele teve aqui há pouco tempo e a gente discutiu muito essa questão da mãe chata. Eu brinquei com ele dizendo, toda vez que meu filho me chama de chata, eu fico muito feliz, sinal que eu estou no caminho certo. Vocês concordam? Eu concordo. Sim, totalmente. Eu acho que na educação, a mãe e o pai têm um papel importante de estabelecer limites, de ajudar a criar essa fortaleza emocional, essa resiliência.
E para isso vai precisar ser chata, né? Porque vai precisar dizer não, vai precisar estabelecer limites, vai precisar sustentar o choro, né? Então, a braveza, às vezes, se é um adolescente, se tranca no quarto e tá tudo bem, depois ele vai sair, né? E é importante, nesses momentos, a mãe e o pai estar junto. E junto, às vezes, não é grudado, é assim, você tá aí no seu quarto, quando tiver tudo bem, eu tô aqui para você. Eu vou continuar sendo sua mãe e seu pai, independente do que você está sentindo agora, sabe? E tudo bem ficar com raiva da mamãe, não tem problema, porque parece que não pode sentir raiva da mãe. Tudo bem, pode sentir raiva da mamãe. Eu sei que agora você está bravo, que a mamãe está com raiva, mas eu estou aqui com você. E você vai entender. Exatamente. Vai entender. Sim. Sempre entende, né? E ó, mandaram um depoimento pra gente. Vamos ver? Olha lá. Quem escreveu pra gente. Um beijo pra Ellen, obrigada. Hoje é o Dia Internacional do Idoso. E é tão legal e importante essa troca entre as crianças e os mais velhos, uma geração aprendendo com a outra. Verdade. Muito. E a gente tem estudos sobre isso também. Conta, os benefícios que as crianças têm quando elas convivem com os avós. Ai. Tanto para a criança, desenvolvimento cognitivo e emocional, quanto para os idosos, em longevidade, saúde mental e cerebral. Nossa, isso é rejuvenesce. Eu falo, meus pais, vocês rejuvenesceram anos. Sim. Com certeza. Né? Como avós, e falam que é a melhor coisa do mundo mesmo, né? Agora, eu vou deixar uma perguntinha do público, depois eu quero contar um caso meu, que aconteceu comigo. Vamos colocar na tela, olha lá. Obrigada. Ainara, obrigada, viu? Meu irmão tem 7 anos e tem muita dificuldade em aceitar as ideias dos outros. Mesmo nós, professoras, conversando bastante com ele. Tem alguma abordagem diferente que a gente pode, então, tomar? Vamos lá, vou ouvir vocês duas. 7 anos ainda está aprendendo sobre se colocar no lugar do outro e tudo mais. Eu acho que um exemplo muito legal que eu gosto de dar é fazer com que ele viva a experiência do outro e faz com que o outro viva a experiência dele. E depois ele falar como foi isso. Olha. Eu acho que isso, se colocar no lugar do outro, como um teatrinho mesmo, né? Um ensaio, e aí ver como que foi para ele. Ele experimentar fazer o que o outro está sugerindo. Entendi. Para ver como vai ser o resultado. Não, provavelmente vai ser uma coisa boa também, vai agregar para ele e falar... acho que não é tão ruim assim a ideia do outro, né? Exato. E essa idade dos 7 tende a ter mais um certo conflito com isso, porque eles estão ali entre criança, né? E aí eles se acham adultos, mas está perto ali da adolescência. E às vezes tem esse conflito ali de querer fazer as coisas que só o que ele quer, os porquês passaram, agora eles acham que entendem de tudo. Isso é natural. Eu acho que respeitar é importante, mas fazer esses ensaios, eu acho que pode colaborar. Se colocar no lugar do outro desde a infância. Mas isso é difícil, tá? Sim. O córtex pré-frontal humano, ele termina de se desenvolver aos 25 anos. Uau! E é aí que está a nossa capacidade de autocontrole. Então, gente, crianças muito pequenas, elas têm muito ímpeto, muita vontade, mas muito pouca condição de controlá-lo. Entendi. E daí o temperamento da criança tem um papel importante também. As crianças mais coléricas, as crianças mais determinadas. Então não tem nada definitivamente, digamos assim, errado com essa criança. Entendi. Seja consistente, trabalhe consequências e esse comportamento tende a ficar um pouquinho mais flexível. E por isso o olhar nessa época, quando bem pequenos, estar próximos quando bem pequenos. E é importante que está em desenvolvimento, né? Então, fez um ensaio hoje, deu certo, pode ser que amanhã não dê. E está tudo bem, porque ele está aprendendo. Paciência. Né? Paciência, repetição, persistência, é importante demais. Sempre, né? Em toda a trajetória dessa maternidade, dessa educação. E eu, só para encerrar, vou contar então, o caso de uma era pequena, acho que ele tinha uns 3 aninhos, a gente estava no shopping, e tem lá a loja de brinquedos, que ela grita, parece, né? Colorida, etc e tal. E as crianças já sabem onde é, né? Enfim, passa na frente, já sabe que ali é a loja de brinquedos. E aí, naquele dia, a gente não podia comprar nada para ele. E aí, tinha uns bonequinhos pequenos, né? Que eu falei, não, esse aqui eu posso comprar, João. Eu falei, eu posso. Ele queria um grande. E eu falei, não, o grande você hoje não pode. Hoje não tem como. Então, o grande tá aqui. Não, o grande não pode. Filho, eu vou te dar o pequeno. Esse menino começou a berrar, a gritar na loja. Eu peguei ele, eu botei ele aqui. Eu saí com o menino da loja berrando pelo shopping. E aí vieram mais 2 mães atrás de mim que estavam na loja. Parabéns, parabéns. Gente, isso nunca mais... Aí eu olhei ele aqui no meu colo, coloquei ele na cadeira assim e falei, então agora você vai se acalmar, porque agora você não vai ganhar nenhum.
Parabéns. E não ganhou naquele dia. Isso aí, impor limites e sustentar limites, né? E que bom que elas te apoiaram. Sim, então, as mães foram lá. Então ouçam isso. Tenham coragem, meninas, o não é muito bem-vindo. Vou deixar o contato, Tati, @Tatiana Serra Oficial. Muito obrigada. Até a próxima. E o da Mari, @Mariana Ruski, com K, tá? @Mariana Ruski. E o @Senses School. Perfeito. Certo? @Senses School, pra quem quiser saber mais. Eu amei. Um beijo. Obrigada. Obrigada, meninas. Muito obrigada e até a obrigada. próxima. Que Até. papo maravilhoso. Esse eu vou compartilhar no WhatsApp das mães.